Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo da análise de indicadores fundamentalista. Hoje nós estamos tentando resolver o seguinte problema: qual empresa gera mais valor a partir de seus ativos? Ela pode gerar valor em relação a várias coisas. Aqui eu vou querer saber em relação aos seus ativos, porque isso aí vai dar uma ideia de se ela está sendo melhor administrada do que as outras do mesmo segmento. E o múltiplo que nós vamos trabalhar é o retorno sobre o ativo, que é o ROA. Bem, qual a capacidade de uma empresa em gerar lucro com os ativos que ela possui? Isso daí, quem vai dizer é o ROA, certo? Ele vai relacionar os ativos totais da empresa com o lucro líquido que ela gerou, ou seja, o lucro depois de todos os resultados. Isso vai dar uma noção para a gente de quanto que a empresa precisa de ativos para gerar aquele lucro. Se a empresa precisa de menos ativos para gerar o mesmo lucro do que outras empresas, isso significa que ela gera mais valor, ela é melhor administrada. Para isso, então, o ROA vai ser o lucro líquido sobre ativos totais. Para você fazer esse cálculo, você vai entrar no balanço patrimonial e na demonstração de resultados. Você vai lá e vai pegar o valor do ativo total, que ele vai ter lá. Normalmente você pega de 12 meses. Isso aí para evitar variações. Você pode pegar isso daí em outros demonstrativos do meio do ano. Porém, do meio do ano, esses valores aqui, dependendo, não vão sair dos últimos 12 meses. Esse lucro dos 12 meses ele evita variações sazonais das empresas. Então, sempre é bom considerar o lucro dos 12 meses. Então, você vai pegar esse valor, colocar no lugar do lucro líquido, o valor do lucro, ou prejuízo líquido, que vai estar nas demonstrações de resultados, e você vai pegar esse valor e colocar no ativo totais. Ou seja, ativos totais vão ser: se a empresa tem estruturas, maquinários, caixa, investimento em outras empresas, tudo de longo e curto prazo. Isso daí significa que, para o tamanho de ativo que ela tem, ela gera 5,33% de lucro. Isso daí, dependendo da área é bom, dependendo da área é ruim. Normalmente, setores de banco, esse valor aqui vai ser menor, esse retorno sobre ativo. Por quê? Porque ela vai estar mais alavancada, ela trabalha com créditos. Isso é normal dentro do setor. Então, e se o ROA for baixo em comparação com a média do setor? Ou seja, eu tenho esse retorno sobre ativo e ele é um valor baixo. O que isso significa para mim, Isso daí vai significar que a empresa tem investimentos que não utilizam o ativo de maneira rentável. Ela está com algum problema. Pode ser que ela esteja investindo em novos ativos e esses ativos não geraram receita, Que é o último caso aqui, Está investindo em ativos físicos que ainda não estão rentabilizando. Ou os ativos são antigos, tecnicamente obsoletos ou mantidos incorretamente. Então eles perdem valor na produção de riqueza da empresa. Ou tem o desperdício de matéria-prima, despesas gerais e defeitos de produtos, que também é coisa ruim. Por isso, um ROA baixo, momentaneamente, não é ruim. Um ROA que abaixa um ano e depois volta a crescer, também não é ruim. Isso daí você vai ter que ver o que a empresa está fazendo. Se ela acabou de pegar um aporte financeiro grande para começar a investir numa mega estrutura ou numa nova fábrica, e isso daí pode acabar baixando o ROA momentaneamente, que é normal. Então, nós temos vários tipos de retorno. Como comparar esses retornos? Por exemplo, retorno sobre ativo com retorno sobre patrimônio líquido. Primeiramente, você tem que entender a relação que tem o ativo com o patrimônio líquido. O ativo é todos os direitos da empresa. Tudo que é dela, tudo que é dinheiro a receber, tudo. E os passivos vão ser tudo que ela tem que pagar. Se você fizer esse menos esse, você resulta no patrimônio líquido. Ou seja, o patrimônio líquido, naturalmente, ele é menor do que o ativo. Então, nós temos que o ROA, como nós vimos antes, ele é lucro líquido sobre os ativos totais. O ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, ele é o lucro líquido, o mesmo lucro líquido, só que dividido pelo azulzinho, em vez de ser o verde. Logo, como ele divide pelo azul,
nós tendemos a considerar que esse valor do ROI ele vai ser maior, porque ele está dividindo por uma quantidade menor. Então o ROI, naturalmente, ele vai ser um pouquinho maior do que o ROA. Aí entra a consideração. Mas e se a empresa não tiver nada de dívida? Ela não tiver nenhum tipo de alavancagem financeira? O que acontece? Nós temos então que o patrimônio líquido vai ser toda essa parte da direita. Logo, o ativo total vai ser igual ao patrimônio líquido. E nisso nós temos que o ROI é igual ao ROA. Por quê? O patrimônio líquido, que é a parte de baixo, que distingue os dois, vão ser iguais. Então, lucro líquido sobre a parte de baixo, que é igual, vai ter que os dois vão ser iguais. Isso daí não vai acontecer, né? Porque as empresas, normalmente, elas sempre têm algum tipo de dívida. Então, o ROI, ele sempre vai ser um pouco maior do que o ROA. Daí, nós temos que considerar o caso também se eles forem distintos, né? Ou seja, se o passivo total for diferente de zero. Ou seja, tem algum tipo de dívida. Nós temos então que os ativos totais é maior do que o patrimônio líquido e chega na conclusão que nós falamos antes, que o ROI é maior do que o ROA. Quanto maior essa distância aqui, mais a empresa está alavancada. Ou seja, mais ela está ganhando com a alavancagem financeira. Isso é bom ou ruim? Depende do caso. Depende do tipo da dívida. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. ROA e ROI. Qual é o melhor deles? Para isso, nós vamos ver esse exemplo que eu vou fazer. Vamos supor que você tem lá ativo, passivo, ativo menos passivo, patrimônio líquido. E a empresa, com essa estrutura, ela gera uma quantidade de lucro líquido. Então, o rosinha dividido pelo ativo dá o ROA. O rosinha dividido pelo patrimônio líquido dá o ROI. Se uma empresa quer expandir e começa a fazer o investimento, ela vai lá, pega o financiamento no banco ou abre debêntures e daí ela vai fazer uma dívida, ela vai aumentar o passivo total dela no capital de terceiro. Só que ela vai começar a investir esse dinheiro que ela ganhou em uma estrutura, então ela vai aumentar os dois. Naturalmente, o que acontece? O lucro líquido ele tem uma projeção para aumentar, dado aquele investimento. Só que aquele investimento, momentaneamente, ele não vai dar um retorno. Então você tem que o ROA ele vai diminuir, porque você não aumentou a parte de baixo do ROA e o lucro líquido ainda não deu resultado, então você tem que momentaneamente o ROA diminui, que é natural. Porém, quando o lucro líquido aumenta e chega naquela projeção que eles estavam considerando, você tem que o ROA ele tende a voltar para aquela posição anterior dele ou começar a crescer galgando patamares maiores, e o ROI ele tende a aumentar, porque o patrimônio líquido inicialmente ele vai estar quase a mesma coisa. Quando o lucro líquido aumenta, esse valor aqui que era menor, o lucro líquido vai estar bem maior. Então a parte de cima dando maior, dividido pela parte de baixo, que é praticamente a mesma, o ROI aumenta. Ou seja, você tem um retorno sobre ativo que vai estar aumentando e um ROI que está aumentando. Isso mostra que o investimento da empresa está sendo produtivo, que ela está conseguindo gerar valor para o acionista. Em seguida, nós temos o quê? Como o lucro líquido aumenta, ele vai pagar aquele empréstimo. E daí nós temos que o que acontece com o patrimônio líquido? Ele vai aumentar. Quando ele aumenta, naturalmente o ROI pode diminuir futuramente. Isso é uma coisa boa ou ruim? Não, isso daí não tem relação, né? Isso aí, se você observar o lucro líquido que está agora no patamar máximo e o patrimônio líquido que aumentou, o ROI diminuir significa que a empresa já está disponível para fazer novos aumentos de capitais, né? Novos investimentos, novas estruturas, ela tem capacidade para se alavancar novamente. Ou seja, é uma coisa saudável para a empresa. Daí tem que ver o tipo da gerência da empresa. Se ela vai querer se alavancar, se ela vai começar a diminuir dividendo para gerar caixa. Daí tudo isso vai estar relacionado. Daí então, qual é o melhor? A resposta é que nenhum é melhor. Eles são complementares. Se o ROA for bom em relação às outras empresas do segmento, e nós temos que a dívida líquida vai ser menor do que 2 e a liquidez seca maior do que 1,
Isso aqui são patamares que mostram que o endividamento dela, que ela fez, é saudável. O aumento do ROI é um sinal de boa administração, certo? Ou seja, você tem um ROA e um aumento do ROI. Isso aí é sinal de boa administração, porque ela está tendo o mesmo retorno sobre o ativo e o patrimônio líquido dela, o lucro líquido aumentando mais do que o patrimônio líquido. Então, ela está gerando receita a partir de uma alavancagem financeira. Se o ROA está diminuindo, muito possivelmente a empresa está com problemas financeiros. E o aumento do ROI poderá ser uma ilusão temporária, um prenúncio de problemas mais sérios. Ou seja, quais são os prós e contras do ROA? Nós temos que o primeiro pró é que ele mede a eficiência de uma empresa gerar resultado com aquela quantidade de ativos que ela tem. E isso daí, dentro de um mesmo segmento, você pode comparar empresas de tamanhos diferentes. O quanto que cada empresa está conseguindo gerar de resultado, de lucro líquido com aquele ativo que ela tem. Também faz uma avaliação da gestão de capital de giro da empresa, se ele está sendo bem investido ou não. Porque se ele for mal investido, nós temos que o ROA muito possivelmente começará a cair. Mas cair sucessivamente, mês após mês, e não vai tornar a crescer rápido. A gente vai ver exemplos de empresas que investem e depois volta a crescer. É uma queda momentânea. O contra, né? Uma pequena variação no propósito da empresa pode variar muito o ROA e perder a comparabilidade. Por exemplo, duas empresas de segmentos aparentemente iguais, se uma trabalha com um produto que é mais escalável do que o outro, isso mostra que aquela empresa ela começa a ter maior retorno sobre o ativo. E sozinho ele não serve para nada, né? Sozinho você não tem nada, porque você tem que analisar se a dívida é saudável ou não, se ela está dando um retorno sobre o investimento dela, o ROI. Exemplos, né? O primeiro exemplo que nós vamos fazer vai ser o ROA e o ROI na análise de investimento e previsão de lucros. Por quê? O ROA está baseado no ativo total da empresa. O ativo total da empresa, normalmente, ele não tem tanta oscilação quanto o lucro líquido. Então, dá para você, a partir da construção dos ativos totais e crescimento do ROA, você verificar se a empresa tende a aumentar os lucros dela e quanto que ele tende a aumentar. Aqui nós temos uma projeção para a Transmissão Paulista de 2014 a 2019. E depois nós vamos fazer uma projeção para os próximos anos, baseados nesses daqui. Lembrando que isso aqui é um modelo muito simplificado. Isso aí você tem que comparar muitas coisas para análise. Eu desconsiderei o caso aqui da crise, né? Seria um plano ideal para a gente começar a ter uma ideia do que vai acontecer. Então a análise fica muito complexa e não dá para aprender nada. Então primeiro nós temos o quê? De 2014 até 2016 nós podemos ver que o ROA da empresa começou a aumentar. Esse ano foi um ano atípico da empresa, ela teve uma receita muito alta. Isso daqui acaba que vira um outlier, é um ponto fora da curva. Então, se a gente observar, tirando esse ano, ele está com ROA de 3%, 5%, 7%, 8%. Esse seria como se aqui tivesse naturalmente em 6%, né? E se a gente observar o ROI, ele também tem um aumento, 4%, 7%, aqui se a gente tirar esse ponto seria um 8, 11, 14 e depois ele cai. Ele caiu aqui, mas não necessariamente é ruim. A gente tem que entender o que aconteceu na empresa. Nós temos que no ano até 2016, os valores de terceiro, o capital de terceiro dentro da empresa, ele reduz. E depois, no ano de 2017, ele torna a aumentar. Isso aqui é dado porque ela ganhou vários leilões de 2017 e 2018. Alguns até junto com a Taesa. Alguns leilões de transmissão. Isso daí, quando a empresa ganha leilão de transmissão, ela tem que liberar um valor, que é do leilão, e ela tem que começar a investir na estrutura dela. Isso daí, naturalmente, pode começar a fazer a empresa cair valor, certo? Só que esse valor que ela está caindo, simplesmente é porque ela está investindo, e não porque ela está perdendo valor de mercado. Aí nós podemos observar na relação, né? Olha só, em 2017 ela ganhou 5 leilões, alguns com a Taesa, e ela aumentou o capital de terceiro. Nisso daí nós temos que
o capital de curto prazo ainda é pequeno. O capital de curto prazo ele começa a ser impactado a partir de 2019. Por quê? Porque aqui ela deve ter um tempo de carência nesse empréstimo que ela pegou e vai começar a pagar ele mais à frente. Desse ano de 2018, ela ganhou outro leilão, vários outros leilões, para investimento até 2020. Daí nós temos então um aumento substancial aqui e depois ele estabiliza do crescimento do capital de terceiro. Mas ele vai estar impactando aqui no ano de 2019 em diante. Só que na hora que nós observamos aqui, nós temos o ROA que vai aumentando e o ROI que vai aumentando. Os dois estão aumentando. E quando ele começa a aumentar esse capital de terceiro de curto prazo que ele tem que pagar, acaba que ela dá uma queda nesses valores. Nós podemos ver que esses valores aqui não estão ruins, porque a dívida líquida sobre o EBITDA, ela aqui está em 1,5, ela cai aqui substancialmente, mas esse é não atípico, né? Vai para 0,64. Aqui ela começa a aumentar, né? Porque ela teve que pegar vários empréstimos nesses últimos anos, que vai para 94, né? E aqui ela cai de novo para 0,27. Ou seja, o EBITDA dela está crescendo bastante, mais do que a dívida líquida dela. Isso aí mostra um potencial de reação da empresa muito grande, mesmo ela pagando dividendos, igual a empresa paga. Daí então, a gente agora vai passar para previsão de lucro, futurologia. Nós primeiramente observamos que o ROA está aumentando, 3, 5, tirando E6, 7, 8, sucessivamente. Caiu aqui por causa dos investimentos. Então, se nós considerarmos que o ano de 2016 continua em 6% ROA, nós temos que o ativo total previsto para esse ano seria de 30 bilhões. Nisso daí, nós temos que o lucro aumentaria para 1 bilhão e 856 milhões. Isso daí geraria um aumento de 34% do lucro da empresa. Isso daqui eu fiz como? Eu fiz a previsão dos ativos, que ele cresce constante, ele cresce, não tem oscilação tão grande quanto o lucro. Essa previsão aqui, eu peguei e multipliquei por 0,6. Daí eu vou saber o tanto de lucro que eu gero a partir desses ativos. Daí então, 0,06 eu obtenho isso. Se eu tiver uma previsão de 8%, igual ao ano de 2018, ele aumenta para 2 bilhões 475 milhões. Fazendo a mesma coisa, pegando a previsão dos ativos, multiplicando por 0,08, obtenho isso, que dá um aumento do valor atual de 79%. Ou seja, você tem como ver como que a empresa está trabalhando e como que esse capital aí pode, pelo aumento dos ativos, gerar lucro futuro. Então você tem uma análise melhor para você poder fazer aí e ver se essa empresa realmente você gosta de como que ela está fazendo os investimentos ou não, tendo uma ideia de uma projeção. Agora, vamos fazer outro exemplo. Exemplo do ROA e do ROI em análise de investimento e detecção de más gestões. Aqui é má gestão, né? Então, primeiramente a gente tem a CEMIG. A CEMIG, ela passou por um problema muito grande aí de endividamento nos anos de 2012 em diante, né? Isso daí nós temos que se observar aqui, ó, 2012 ela chegou a estar aqui no ápice, ela começou a cair até início do ano de 2016 drasticamente. Isso daí a gente vai ver aí o que mostra o ROA e o ROI. Primeiramente nós temos que o capital de terceiro de curto prazo, né, ela está pagando muito alto. Em 2017 ela conseguiu fazer uma melhor adaptação. Olha só, você pode notar que de 2016 para 2017 ela caiu a metade do que ela estava pagando. O ROA aqui estava só reduzindo e ele aumentou. O ROI estava só reduzindo e ele começou a aumentar a partir de 2017. Aqui ela estava passando por um plano de desinvestimento. Você pode ver que a liquidez seca dela também ainda estava bem capenga, ela não conseguiu aumentar aqui em 2015, ela não conseguiu aumentar a caixa, então ela estava passando por um problema barra pesada. Bem, então, se nós analisarmos essa fase de crescimento dela, de 2016 até o finalzinho aqui, quase de 2018, setembro de 2018, nós temos aqui que ela cresceu 57%. Porém, se você olhar no gráfico aqui, foi um crescimento relativamente grande, pequeno, em comparação com o que ela vai ter aí futuramente.
Esses anos aí correspondem a esse gráfico de cá, né? Olha só, 2016, início dele, até quase final de 2018. Isso daí nós temos no meio termo, bem aqui, a mudança de direção da empresa. Nessa época aqui, no final de 2016, foi trocado o diretor-geral da empresa. E olha só como que a gestão impacta diretamente nos resultados da empresa. A partir da próxima gestão, tá certo que também tem a parte de plano de investimento que ajudou, né? Mas a partir dessa próxima gestão, nós temos que o retorno sobre ativo começou a melhorar. Nós temos que, em 2017, o capital de terceiro que ela está pagando de curto prazo reduziu na metade, ou seja, libera mais caixa para ela trabalhar. A dívida líquida sobre o EBITDA diminuiu, ou seja, ela está começando a ter mais lucratividade, ela está tendo mais lucro, ela conseguiu gerar um caixa, ou seja, nessa parte de 2017 aqui, 2016, entre 2016 e 2018, você pode ver que as pessoas estão realmente ainda sem saber se ela vai dar certo ou não. Mas pelos resultados, nós já temos que a empresa muito possivelmente vai começar a crescer mesmo. No ano de 2018, nós temos uma forte confirmação, né? Que o capital de terceiro passa para 33% disso daí, do passivo total. E ela está pagando só 5% no curto prazo. Nós temos que a dívida líquida sobre a EBITDA continua ainda razoavelmente alto, né? Só que daí ela gera muito caixa, isso daí dá um conforto para ela no curto prazo. E aqui nós temos um aumento substancial de novo, né? Olha só, nós já voltamos ao aumento aí quase para 2015. Já estamos fazendo a trajetória inversa agora, né? Em 2019 nós passamos para 10% e 31% do ROI. Ou seja, isso aí mostra uma capacidade da empresa de administração que melhorou a partir de 2017, né? Daí agora eu deixo esse exemplo aí, né, da Neoenergisa, aonde aqui eu deixo, além das partes anteriores, o lucro líquido, porque através do lucro líquido você pode saber o patrimônio, através do ROI lucro líquido, do ROA e lucro líquido você consegue saber os ativos totais, daí então você tem que trabalhar e ter essas previsões. Quais vocês acham que vai ser as previsões aí de lucro para o próximo ano, se der tudo certo? Deixa aí nos comentários. E pelo que está acontecendo aqui na empresa, com ROA e com ROI, vocês acham que nesse futuro próximo aí ela tende a aumentar, agregar valor ou cair valor, né? Deixa aí nos comentários e vamos discutir para ver se todo mundo está entendendo bem. Obrigado aí por participar no vídeo, né? E espero que todos tenham gostado. E se tiver algum outro quantificador para a gente fazer uma análise bacana aí e explicar, é só falar aí nos comentários. Obrigado.